Oi, gente, tudo bem? Nossa aula de hoje da matéria de clínica psicanalítica é sobre a escuta. E, na verdade, toda a matéria de clínica psicanalítica é sobre a escuta. Nós falamos sobre a escuta em todas as nossas aulas. Afinal de contas, a clínica, ela se torna clínica, o que caracteriza a clínica é justamente ser um espaço, ser um momento, um movimento e uma posição de escuta. Mas como neste primeiro módulo da matéria nós estamos falando sobre os nossos atendimentos iniciais, como é o começo, como é quando alguém chega aos atendimentos, como é quando alguém chega à clínica, nós nos dedicaremos à aula de hoje para falar sobre a escuta nesses atendimentos iniciais, a escuta neste começo. Então vamos lá. Quando a gente pensa na escuta, vocês se imaginam se escutando? Como é naquela cena imaginada do paciente chegando, da paciente atendida trazendo seus modos de sentir, seus modos de viver, seus modos de sofrer? Como que é para vocês imaginarem a escuta? Como que é para vocês se imaginarem se escutando? Um dos primeiros movimentos para nos tornarmos terapeutas, para nos tornarmos analistas, terapeutas de orientação psicanalítica, é pensar naquele mito, naquela concepção sobre a psicanálise, sobre a terapia como um todo, de que a terapeuta só escuta. A ideia de que nós só escutamos, como se escutar fosse pouco, como se escutar fosse algo simples, pequeno, insuficiente. Para que eu possa trabalhar com a escuta e para que eu possa apresentar o propósito, a busca da escuta para as pessoas com quem eu trabalho, é muito importante que eu entenda o quanto este só é um engano, é um equívoco. Afinal de contas, na nossa escuta há muito preparo e na nossa escuta há todo um processo de formação, de cuidado com a nossa sensibilidade, de cuidado com os nossos processos subjetivos, para que essa escuta seja o mais aberta possível, para que essa escuta participe na formação de um espaço, de um vínculo, e que nesse espaço que nós chamamos de terapêutico, neste vínculo que nós chamamos de terapêutico, a pessoa sinta que ali ela pode dizer o que quer que venha ao pensamento. Ela pode dizer o que ela tem dificuldades de colocar em palavras, dificuldade de falar em voz alta, dificuldade muitas vezes de quando está sozinha lá, deitada no travesseiro, ou sozinha olhando pela janela do ônibus, ou sozinha em algum momento que os pensamentos vão longe, ela dá uma chacoalhada assim e fala: não quero nem pensar nesse assunto. Afinal de contas, tem assuntos que a gente evita até mesmo consigo mesma. Tem assuntos que a gente silencia, que a gente inibe,
Não porque eles não sejam importantes, mas porque eles são afetivamente intensos, emocionalmente fortes. E então, até como uma forma de organização e de proteção para se manter organizada, nossa vida psíquica ergue proteções, ergue barreiras a esses assuntos que muitas vezes a gente prefere nem mesmo pensar. Então, a escuta terapêutica, ela vai abrir um espaço, ela vai propiciar um vínculo para que as pessoas passem a colocar em palavras o que antes resistia a ser nomeado, resistia a ser reconhecido, resistia a tornar-se consciente. Um outro lado da moeda desta ideia de que terapeutas só escutam é a ideia de que pacientes só falam. Eu vou lá e fico falando. Nossa, é isso mesmo? Eu vou pagar para ficar falando. Nossa, só eu falo. Só, né? Essa ideia do só. E na verdade, né, essa fala, ela passa a obedecer toda uma outra lógica, toda uma outra dinâmica. Eu brinco que quando a gente vai viajar, conhecer um lugar, né, geralmente nas agências de turismo, entregam um mapinha, um folheto com mapinha. E nesse folheto com mapinha tem os principais pontos turísticos, tem alguns patrocínios, tem uma imagem que aquela cidade escolhe passar, se prepara para passar, no sentido, esses são os lugares a ser visitados, essas são as paisagens bonitas a serem vistas. Esses são os restaurantes a serem frequentados. Esses são as feirinhas para comprar lembrancinha. Então, assim, tem uma escolha do que vai ser mostrado ali. E a gente sabe que quem vai passar um final de semana e segue o folheto, conhece a cidade de uma forma. Agora, quem vai viver o dia a dia dessa cidade, conversar com as pessoas que ali moram, compreender como são as atividades e as interações cotidianas, que lugares são habitados e frequentados por quem com essa cidade tem uma ligação, é totalmente diferente. Eu faço essa diferenciação porque as pessoas chegam como se elas nos entregassem um folheto. Olha, essa é a cidade que eu moro, venha conhecer os principais lugares. E nós estamos interessados não no que aparece nas imagens escolhidas, nas informações organizadas. Nós estamos interessados em como é residir ali, como é habitar, as formas de morar, de dar sentido, como é cada cantinho, inclusive aqueles cantinhos que nunca apareceriam num folheto. Aqueles cantinhos que a própria pessoa não fala muito que ela costuma passar seu tempo ali, aquele cantinho que fica mais escondidinho, mais bagunçado, mais empoeirado, aquele cantinho que fica de canto. Então, eu tô fazendo essa metáfora do lugar, por quê? Porque a gente está muito acostumado a pensar na nossa fala como algo direcionado por propósitos conscientes. Quando eu preparo uma aula, por exemplo, eu tô lá escolhendo sobre o que eu vou falar. Se eu quero conversar com um assunto importante, com a minha chefe, com a minha irmã, com a minha namorada, né? Eu vou lá e fico planejando como se eu ensaiasse.
Mesmo nessas situações de uma aula, de uma conversa, de um pedido, a gente ensaia, mas as coisas não saem muito bem como a gente ensaiou. Não saem muito bem como a gente planejou. E pois é, na psicanálise a gente se interessa justamente pelo que não sai daquele jeitinho que a gente imaginou que sairia, planejou que sairia, organizou. A psicanálise está interessada no que escapa, no que escorrega, no que transborda das nossas falas. Existe uma diferença, né? Eu gosto muito de uma expressão da língua portuguesa que a gente fala assim, nossa, foi isso que eu disse, mas não foi isso que eu quis dizer. A gente usa querer dizer para falar de algo assim, do significado do que a gente está dizendo, de um significado que estaria por trás, o sentido do que eu estou dizendo. Nossa, eu não quis dizer isso. E na verdade a psicanálise ela está interessada justamente nesse querer dizer de um sentido que não é na superfície do que a gente fala. Até mesmo a gente não tem um acesso direto e consciente ao que se quer dizer com o que se diz. Por isso, quando alguém fala assim, é só falar, pode vir outras concepções distorcidas de que então eu vou comprar um gravador e vou falar, e aí esse gravador vai ser terapêutico. Ou 1 hora por semana eu vou ficar em frente ao espelho e falar, e esse vai ser um momento de análise de mim mesma. Ou eu vou comprar um diário e lá eu vou colocar todos os conteúdos e então eu estarei me proporcionando esse processo transformador da terapia. Na verdade, não. Porque a terapia não é feita nem de alguém que só escuta, nem de alguém que só fala. De fato, a terapia é feita de palavras, com palavras, mas principalmente de uma relação que se estabelece ali. E uma relação em que há confiança. Nessa relação circulam afetos, nessa relação circulam fantasias, desejos, expectativas. E nós, terapeutas de orientação psicanalítica, somos também quem muito vai nos atentar, não só para as palavras ditas, mas para esses afetos que circulam, essas fantasias, expectativas, a posição que nos é atribuída nessa relação que se constrói. Existe uma sensibilidade para o que é dito com palavras e uma sensibilidade também para como é o vínculo que está sendo tecido ali. Quando uma pessoa fala em terapia, não é que ela só fala. Essa pessoa fala para alguém. E esse para alguém é tão importante na terapia quanto o falar, quanto o conteúdo da fala. Este para alguém, o endereçamento. E nós, nos atendimentos iniciais, já buscamos estabelecer isso. Buscamos ser este alguém para quem a fala vai se interessar. A gente passa a ocupar uma posição não só nos 50 minutos da sessão, mas a gente ocupa uma posição imaginária na vida da pessoa. É como se, mesmo depois de um primeiro atendimento, algo que vai acontecer naquela semana, a pessoa vai se imaginar voltando na sessão seguinte e contando para nós. Existe, então, uma posição imaginária que acompanha a pessoa ao longo da semana, que não está só nos atendimentos, não está só nas sessões, e a gente se dispõe, enquanto terapeutas,
Ser terapeuta é concordar em ocupar esse lugar. Esse lugar da escuta concreta, presente, vivida nos 50 minutos de sessão. Esse lugar de endereçamento no tempo da sessão e de endereçamento que vai acompanhar o paciente ao longo da semana, como numa posição imaginária de endereçamento. Quando a gente vê, então, o terapeuta só escuta, a gente sabe o quanto essa escuta é algo que envolve muita presença, muita sensibilidade, muita implicação. A pessoa está implicada ali. E a fala também é uma fala que escapa às lógicas cotidianas. É um outro modo de falar de si, em que muito que emerge era desconhecido até mesmo para nós mesmos. É uma outra forma de escuta, é uma outra forma de fala, porque ali está sendo construída uma relação. Falar da escuta na clínica psicanalítica é falar de uma relação que se constrói. Muito da nossa posição como terapeutas, antes de eu perguntar algo, antes de eu comentar algo, antes de eu informar sobre algo, qual é a minha prioridade? A relação que ali se constrói. Uma relação que a pessoa sinta confiança, uma relação que a pessoa se sinta segura, se sinta à vontade, uma relação que a pessoa perceba como um espaço protegido, em que conteúdos afetivamente intensos possam emergir. Não só na questão do sigilo, o que é dito ali não será contado para outras pessoas, mas numa questão de que o que é dito ali, o que emerge ali emocionalmente, terá um espaço de elaboração da pessoa consigo mesma. Então, algo que é tão dolorido de pensar sozinha, com a cabeça no travesseiro, no contexto da análise, vai avançando à medida que essa relação vai se construindo, para que a pessoa consiga, aos poucos, entrar em contato e ter essa possibilidade de elaboração. Falar de escuta, então, é falar o quanto em nós, quando algo mexe muito emocionalmente comigo, quando algo é afetivamente significativo e afetivamente intenso, a gente poderia pensar assim: nossa, mas se são emoções tão importantes, se são afetos tão importantes, vão ser assim, pá, colocados em palavras de primeira. Não. Justamente porque mexe tanto comigo, é como se psiquicamente a gente criasse alguns amortecedores, né, para proteger desse impacto, algumas barreiras de proteção para não perturbar tanto, não mexer tanto, não mobilizar tanto. E aí fica difícil. É algo que mexe comigo, mas eu tenho dificuldade de nomear, de colocar em palavras. E a terapia pode ser justamente esse espaço de ir encontrando palavras para o que me toca, para o que mexe comigo, para o que está ali em mim e ainda assim eu não tinha um contato, uma consciência do que estava acontecendo. É como se a terapia abrisse essa possibilidade da gente encontrar um novo vocabulário. Então, terapeuta só escuta? Pois é, essa escuta que está longe de ser só, ela tem a ver com saber que aquelas palavras ditas pela pessoa têm a ver com um vocabulário que é singular, que é único daquela pessoa, como a cada pessoa que nós escutamos, nós estivéssemos diante de um novo idioma, uma forma de dizer que é dela, uma forma de nomear as experiências vividas que é dela.
E nesse processo, para a gente ir entrando em contato com esse vocabulário, a gente precisa ouvir bastante, né? Aqui tem um trechinho de um livro que chama O Palhaço e o Psicanalista, que o psicanalista Christian Dunker e o palhaço Cláudio Tebas falam sobre, olha o subtítulo, Como escutar os outros pode transformar vidas. Ambos falam como a escuta está presente no trabalho deles. E o Christian conta sobre a escuta psicanalítica, diz assim: a escuta psicanalítica assume que há uma única forma de dizer em cada um de nossos pacientes, que este é o modo como cada qual, faltou o cada aqui, gente, como cada qual precisa e requer ser cuidado. Então, esse processo de escutar, esse processo de abrir um espaço, um momento em que o que a pessoa sente, o que mexe com ela afetivamente possa ser colocado em palavras, faz parte desse movimento que a gente pode guardar para pensar na nossa escuta. A escuta psicanalítica assume que há uma única forma de dizer em cada um de nossos pacientes. E esse é o nosso ponto de partida, haver em cada pessoa que a gente escuta uma única forma de dizer.